8 a 11. Gênesis capítulo 8. Mas Deus voltou a atenção a Noé, a todos os animais selvagens e a todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se os mananciais das águas profundas e as comportas dos céus. Assim a chuva parou de cair. Então as águas começaram a baixar progressivamente de cima da terra, ao fim de 150 dias. As águas tinham diminuído. No 7º mês, no dia 17 do mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat, e as águas baixaram continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes das montanhas. Então, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo. Ele voava do lado de fora e voltava, até secar as águas que estavam sobre a terra. Mais tarde, ele soltou uma pomba para ver se a água tinha baixado na superfície do solo. A pomba não achou lugar para pousar, e assim voltou a ele na arca, porque as águas ainda cobriam a superfície de toda a terra. Então ele estendeu a mão para fora e trouxe a pomba para dentro da arca. Ele esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba fora da arca. Quando a pomba retornou a ele, perto do anoitecer, ele viu que havia no seu bico uma folha de oliveira recém-arrancada. Assim, Noé soube que as águas tinham baixado de cima da terra. Ele esperou mais 7 dias, soltou então a pomba, mas ela não voltou mais a ele. Então, no 601º ano, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas tinham escoado da terra. E Noé removeu a cobertura da arca e viu que a superfície do solo estava secando. No segundo mês, no dia 27 do mês, a terra havia secado completamente. Deus disse então a Noé: saia da arca com sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos. Leve para fora com você todas as criaturas viventes de todo tipo, as criaturas voadoras, os animais e os animais rasteiros da terra, para que eles se multipliquem na terra, se reproduzam e se tornem muitos na terra. Assim Noé saiu junto com seus filhos, sua esposa e as esposas dos seus filhos. Toda criatura vivente, todo animal rasteiro e toda criatura voadora, tudo o que se move sobre a terra, saiu da arca segundo as suas famílias. Então Noé construiu um altar a Jeová e pegou alguns de todos os animais puros e de todas as criaturas voadoras puras e fez ofertas queimadas no altar. E Jeová começou a sentir um aroma agradável. Então Jeová disse no seu coração: nunca mais amaldiçoarei o solo por causa do homem, pois a inclinação do coração do homem é má desde a sua juventude. E nunca mais destruirei todos os seres vivos assim como fiz. Por todos os dias que a terra durar, ela nunca deixará de ter semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: tenham filhos, tornem-se muitos e encham a terra. Vocês continuarão a ser motivo de medo e de terror por toda criatura vivente da terra e para toda criatura voadora dos céus, para tudo o que se move sobre o solo e para todos os peixes do mar. Eles estão agora entregues às suas mãos. Todo animal que se move e que está vivo pode servir de alimento. Assim como dei a vocês a vegetação verde, eu lhes dou a todos eles. Somente não comam a carne de um animal com seu sangue, que é a sua vida. Além disso, vou exigir uma prestação de contas pelo sangue, a vida de vocês. Vou exigir de cada animal uma prestação de contas, e vou exigir de cada homem uma prestação de contas pela vida do seu irmão. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu próprio sangue, pois Deus fez o homem à sua imagem. Quanto a vocês, tenham filhos e tornem-se muitos, multipliquem-se abundantemente na terra e tornem-se numerosos. Então Deus disse a Noé e a seus filhos, que estavam com ele: estou agora estabelecendo o meu pacto com vocês e com a sua descendência, e com toda criatura vivente que está com vocês, as aves, os animais e todas as criaturas viventes que estão com vocês, todos que saíram da arca, toda criatura vivente da terra. Sim, estabeleço o meu pacto com vocês. Nunca mais todos os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio, e nunca mais um dilúvio arruinará a terra. E Deus acrescentou: este é o sinal do pacto entre mim e vocês e toda criatura vivente que está com vocês, por todas as gerações futuras.
Ponho o meu arco-íris na nuvem, e ele servirá de sinal do pacto entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, o arco-íris certamente aparecerá nas nuvens. E eu certamente me lembrarei do meu pacto que fiz com vocês e com toda criatura vivente de todo tipo. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda criatura. E o arco-íris aparecerá nas nuvens, e eu certamente o verei e me lembrarei do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de todo tipo que há sobre a terra. Deus repetiu a Noé: Esse é o sinal do pacto que estabeleço com toda criatura que há sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Mais tarde, Cã tornou-se pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Então Noé começou a cultivar o solo e plantou um vinhedo. E ele bebeu vinho, ficou embriagado e se descobriu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Sem e Jafé pegaram então uma capa, puseram-lhe sobre os ombros e entraram andando de costas. Assim cobriram a nudez do seu pai com os rochos virados, e não viram a nudez de seu pai. Quando Noé acordou do seu vinho e soube que seu filho mais novo lhe havia feito, ele disse: Maldito seja Canaã! Torne-se ele menor entre os escravos dos seus irmãos. E acrescentou: Louvado seja Jeová, o Deus de Sem, e torne-se Canaã escravo de Sem. Conceda Deus amplo território a Jafé, e resida ele nas tendas de Sem. Torne-se Canaã escravo dele também. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, de modo que todos os dias de Noé somaram 950 anos, e ele morreu. Gênesis 10. Esta é a história dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Eles tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Torgarma. Os filhos de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Dodamim. A partir destes, os habitantes das ilhas se espalharam pelos seus territórios, segundo suas línguas, suas famílias e conforme suas nações. Os filhos de Cã foram Cute, Misraí, Pute e Canaã. Os filhos de Cute foram Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá e Sabiteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi tornou-se pai de Nimrod. Este foi o primeiro a se tornar poderoso na terra. Ele se tornou um poderoso caçador em oposição a Jeová. É por isso que se diz, como Nimrod, poderoso caçador em oposição a Jeová. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sineá. Dessa terra ele saiu para a Síria e construiu Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezém. Entre Nínive e Calá, esta é a grande cidade. Misraim tornou-se pai de Ludim, de Anamim, de Leabim, de Naphtuim, de Patrussim, de Casluim, de quem se originaram os filisteus, e de Caftorim. Canaã tornou-se pai de Sidom, seu primogênito, e de Et, e também dos Jebuseus, dos Amorreus, dos Girgazeus, dos Eveus, dos Arqueus, dos Sineus, dos Arvadeus, dos Zemareus e dos Amateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam. Assim, o território dos cananeus se estendia de Sidom até Gerá, perto de Gaza, até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, perto de Lasa. Esses foram os filhos de Cã segundo suas famílias e suas línguas, conforme suas terras e suas nações. Sem, antepassado de todos os filhos de Eber e irmão de Jafé, o mais velho, também teve filhos. Os filhos de Sem foram Elão, Assu, Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Ru, Jeter e Mas. Arpaxade tornou-se pai de Selá e Selá tornou-se pai de Eber. Eber tornou-se pai de 2 filhos. O nome de um era Peleg, porque no tempo dele a terra foi dividida. O nome de seu irmão era Joctã. Joctã tornou-se pai de Almodade, de Selefe, de Azarmavete
de Gerar, de Adorão, de Uzal, de Dicla, de Obal, de Abimael, de Sabá, de Ofir, de Avilá e de Jobabe. Todos esses foram os filhos de Joctã. Os lugares de morada deles se estendiam de Mesa até Cefá, a região montanhosa do Oriente. Esses foram os filhos de Sem, segundo suas famílias e suas línguas, conforme suas terras e suas nações. Essas foram as famílias dos filhos de Noé, segundo suas linhagens e conforme suas nações. A partir delas, as nações se espalharam pela terra depois do dilúvio. Gênesis 11. Toda a terra continuava a ter um só idioma e um só conjunto de palavras. Ao migrarem para o leste, os homens descobriram uma planície na terra de Sineá e passaram a morar ali. Então disseram uns aos outros: Venham, vamos fazer tijolos e cozê-los no fogo. Assim, usavam tijolos em vez de pedra e betume como argamassa. Disseram então: Venham, vamos construir uma cidade para nós e uma torre cujo topo chegue aos céus, e vamos fazer para nós um nome célebre. Assim não seremos espalhados por toda a face da terra. Jeová desceu então para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. E Jeová disse: Eles são um só povo com um só idioma, e vejam o que estão fazendo. Agora, nada do que planejam fazer será impossível para eles. Vamos, desçamos e confundamos o seu idioma para que não entendam o idioma um do outro. Assim, Jeová os espalhou dali por toda a face na terra. E por fim eles deixaram de construir a cidade. É por isso que a cidade recebeu o nome de Babel, porque Jeová confundiu ali o idioma de toda a terra, e Jeová os espalhou dali por toda a face da terra. Essa é a história de Sem. Sem tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Arpaxade, 2 anos após o dilúvio. Depois de se tornar pai de Arpaxade, Sem viveu mais 500 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Arpaxade viveu 35 anos e tornou-se pai de Selá. Depois de se tornar pai de Selá, Arpaxade viveu mais 403 anos, e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Selá viveu 30 anos e então se tornou pai de Eber. Depois de se tornar pai de Eber, Selá viveu mais 403 anos e se tornou pai de filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e então tornou-se pai de Peleg. Depois de se tornar pai de Peleg, Eber viveu mais 430 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Peleg viveu 30 anos e então tornou-se pai de Reu. Depois de se tornar pai de Reu, Peleg viveu mais 209 anos. E ele se tornou pai de filhos e de filhas. Reu viveu 32 anos e então tornou-se pai de Serug. Depois de se tornar pai de Serug, Reu viveu mais 207 anos e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Serug viveu 30 anos e então tornou-se pai de Naor. Depois de se tornar pai de Naor, Serug viveu mais 200 anos e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Naor viveu 29 anos e então tornou-se pai de Tera. Depois de se tornar pai de Tera, Naor viveu mais 119 anos e ele se tornou pai de filhos e de filhas. Tera viveu 70 anos e depois tornou-se pai de Abrão, Naor e Arã. Esta é a história de Tera. Tera tornou-se pai de Abrão, Naor e Arã. Arã tornou-se pai de Ló. Arã morreu na sua terra natal, em Ur, dos caldeus, enquanto Tera, seu pai, ainda estava vivo. Abrão e Naor tomaram para si esposas. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou então seu filho, Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, esposa do seu filho Abrão, e esses saíram com ele de Ur, dos caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Com o tempo chegaram a Arã e passaram a morar ali. Os dias de Tera foram 205 anos. Tera morreu em Arã.